você está aqui conosco, que seu coração seja fortalecido e desafiado pela palavra de Deus. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 23. Disciplina e quebrantamento no coração do rei Davi. 2 Samuel 12, 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros. Entendeu que a criança havia morrido, então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém. O rei Davi estava em um processo de disciplina. Ele havia pecado. Precisava ser tratado pelo Senhor. É nesse capítulo que Davi é repreendido pelo profeta Natã. E o rei de Israel precisa ouvir: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diante da parábola ali contada por Natã, a respeito de um homem que havia tomado à força aquela ovelhinha do seu vizinho, ele se indigna. E então Natã diz isso para ele: você é esse homem, você pecou. Davi havia tratado com desprezo a palavra do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Precisava ser disciplinado. Ninguém gosta de disciplina. Ninguém gosta da palavra disciplina. Não gostamos de ser confrontados. Confronte alguém e provavelmente você vai perder a companhia desta pessoa. Davi é esse homem que em alguns momentos está em lugares elevados, está nos lugares celestiais, contempla a face do Senhor. Como salmista, Davi nos leva à presença de Deus. Os seus salmos e os seus momentos ali nos inspiram. Mas Davi, como todo ser humano, ele também tem os seus momentos de trevas, profundas trevas. A história da queda de Davi nos ensina uma importante lição. Não podemos negligenciar a nossa natureza humana caída. Nós não podemos deixar de lado, não podemos esquecer que somos pecadores, não podemos esquecer dessa condição terrível que todos nós temos. Podemos ler a Bíblia, podemos orar, podemos frequentar os cultos, mas obrigatoriamente nós precisamos vigiar. A todo instante, por mais espiritual que uma pessoa seja, ela é pecadora e necessita ali de um constante cuidado. Existe uma história que um crente estava ali na calçada da sua casa, cortando lenha com o machado,
E de repente ele deixa ali o seu instrumento e entra para dentro de casa. Quando ele volta, depois de algum tempo, procura o machado e não estava mais ali o machado. Então ele olha para o lado e o seu vizinho está ali cortando grama. E então, ali no seu coração, uma nuvem negra já começa. Esse meu vizinho é um ladrão, onde já se viu, pegou o meu machado. De repente a sua esposa grita lá de dentro: olha, eu guardei aqui para você o machado, porque você se esqueceu e deixou ele aí na frente. E então, algumas fração de segundos, aquele homem olhou para dentro de si e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque assim é a nossa mente. Todo instante, nós estamos julgando, nós estamos negligenciando princípios, nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Todo instante, meus irmãos, precisamos trazer de volta os nossos pensamentos. Talvez você, diante desta live, outros pensamentos passem aí na sua cabeça, o que vai fazer amanhã, etc. Todo instante nós precisamos trazer o nosso pensamento de volta, porque a nossa mente vai para lugares e às vezes esses lugares são tenebrosos. Negligenciar o pecado e a natureza humana caída é o princípio da queda. O princípio da queda é se achar espiritualmente maduro ou se achar alguma coisa que de fato ainda nós não somos. Precisamos trazer os nossos pensamentos para Cristo. Precisamos constantemente vigiar, sabendo que essa condição nossa é desfavorável. É uma condição extremamente perigosa. Capítulo 11 de 2 Samuel, Davi comete adultério e assassinato. Nós ficamos ali surpresos e até mesmo revoltados. Não é possível. Mas a natureza humana pecaminosa está ali no salmista. Está ali no servo de Deus. Está ali naquele que inspira a nossa fé. No capítulo 12, Davi necessita ser repreendido, porque um dia a conta do pecado chega, e para o rei também chegou, uma conta alta, sofrimento muito grande. E a partir do versículo 15, texto que nós lemos hoje, Davi prova o gosto amargo das consequências do pecado. Quem já não experimentou o gosto amargo das nossas consequências, da rebelião e da desobediência a Deus? E esse é o primeiro ponto dessa noite. Em primeiro lugar, todo pecado tem as suas consequências. Deus age com graça, Deus tem misericórdia de nós, mas a consequência é uma outra história. Romanos capítulo 1, versículo 18, nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Em outras palavras, o pecado atrai a ira de Deus. É o mesmo que você, numa noite de muitos trovões e raios, segurando um para-raio no meio de um campo. Fatalmente você será atraído. Fatalmente o raio será atraído. O pecado atrai a ira de Deus. Pecado, antes de ser uma afronta a alguém, antes de ser uma afronta a nós mesmos, pecado é afronta à santidade de Deus. Alguns dizem assim: olha, sou eu e meu pecado lá em casa e ninguém tem nada a ver com isso. Não, o seu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade é uma afronta a Deus. As consequências do pecado são desastrosas. É comum na nossa caminhada encontrarmos pessoas dizendo: ah, se eu fosse mais jovem, ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ah, se eu não tivesse desobedecido. Quem nunca disse isso? Toda aquela situação de rebelião a Deus, no coração de Davi, atinge o fruto do relacionamento extraconjugal, atinge uma criança. Meus irmãos, diante desse texto,
E diante de toda a Bíblia, nós precisamos ter humildade, porque infelizmente nós não temos todas as respostas. Não temos a capacidade de julgar, nós somos pecadores. Nós não temos condições de dizer o que Deus faz, se é certo ou se é errado, se procede ou se não. Nós não temos todas as respostas, mas é fato que aquela criança, ela morreu, consequência daquele pecado. Nós não temos a capacidade de julgar. Pelo contrário, o que nós sabemos de fato, de acordo com Romanos 6:23, é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós pecamos e ainda não morremos por conta do nosso pecado, é graça de Deus, porque a Bíblia é clara que o salário do pecado é a morte. Nós chegamos à conclusão que Deus tem cuidado de nós, tratado cada um de nós com graça. Temos oportunidade de vivermos para a glória de Deus. Diante daquela crise, uma criança ali sofrendo, doente, Davi se lança em oração. Davi se prostrou, boca no pó, com esperança de mudar aquela situação. Porque se ainda havia vida ali, ainda há esperança. Davi nos ensina isso, independente do nosso pecado, da nossa situação. Nós precisamos orar. Às vezes a crise e as dificuldades nos impedem de orar. Davi nos ensina não. Era hora de orar, era hora de se colocar diante de Deus, era hora de se quebrantar, era hora de jejuar ali por aquela situação. Muitas vezes acontece o contrário. Algumas pessoas dizem, olha, eu tenho vergonha de me colocar diante de Deus. Olha, eu não tenho cara para buscar o Senhor. Olha, eu não posso fazer isso. E Davi, diante daquela situação, ele foi desmascarado. E ele está diante de um Deus que Davi conhece perfeitamente. Davi conhece o Senhor. Conhece a misericórdia de Deus. Ele se lança ali numa batalha de oração. Meus irmãos, algumas lições são muito difíceis para nós aprendermos. Algumas lições nós caímos e levantamos inúmeras vezes. Aprendemos, talvez, por meio de duras penas, por meio de muitas lágrimas, por meio de muitas percas. Por isso, diante dessa situação de Davi, se lançando em oração, o texto nos convoca a colocarmos a nossa vida em oração diante de Deus. Minha irmã, não desista da oração. Meu irmão, não desista da oração. É comum encontrar pessoas dizendo, olha, eu tenho orado por determinada situação anos a fio. Tenho orado, tenho buscado a Deus. Algumas situações vão mudar em nossa vida com oração. E algumas situações da nossa vida vão mudar a nossa vida. E enquanto isso nos lançamos à oração. Enquanto a vida há esperança. Creia nisso. Há esperança para a conversão desta pessoa. Há esperança para a cura. Há esperança para a restauração do casamento. Há esperança. Davi nos ensina isso. Diante daquela situação delicada. Não há outra coisa a fazer diante de Deus, a não ser se humilhar diante da presença poderosa do nosso Deus. Infelizmente, a queda de Davi chegou longe demais. Mesmo orando, uma semana em oração ali. Mesmo com oração, aquela situação era irremediável. Aquela criança morreu. Imaginam ali a correria no palácio. Todos com receio de comunicar o falecimento da criança. Como o rei irá reagir? Em terceiro lugar, diante das más notícias, Davi adora a Deus. O versículo 20 nos mostra, diante daquela tragédia, diante daquela situação que não havia mais conserto, diante da morte daquela criança, ele se arruma, adora a Deus, quebra o seu jejum. Após a notícia da morte,
aquele homem, ele adora a Deus. Uma atitude surpreendente. Diante da morte, nós somos desmontados, né? O ser humano não foi feito para morrer. Diante da morte, nós somos desnudados e é uma mistura de sentimentos, algo que não cabe em palavras. E Davi estava ali diante da disciplina de Deus. E preste atenção, Davi não tem uma atitude de autocomiseração. Ele não fica lá, coitadinho, coitado de mim, estou sofrendo. Não. Davi assume o seu pecado e as suas consequências. É interessante isso. Em vários momentos da história de Israel, o povo ele se lança ali solenemente diante de Deus e diz: nós pecamos. Nós estamos sofrendo por causa do pecado. Nós estamos sofrendo e a ira de Deus está sobre nós porque nós afrontamos a santidade de Deus. Davi, um verdadeiro adorador, uma pessoa que conhecia o Senhor no íntimo ali da adoração e da oração. Ele reconhece ali que ele tem culpa. Esse é o contexto do Salmo 51 que nós lemos no início deste culto. Davi, ele se prostra. Davi, ele ora. E Davi, ele adora a Deus. Há uma grande diferença entre os dois reis de Israel, Saul e Davi. Saul, diante do pecado, isso você pode ver em 1 Samuel 15. Diante do confronto do seu pecado, Saul tem o coração endurecido. Ele endurece o seu coração. Saul, ao invés de pedir perdão e se lançar aos pés ali do Senhor, ao invés de se prostrar, ele tenta se justificar diante de Deus. Porque se nós compararmos isso, né, o pecado entre Saul e Davi, o pecado de Davi foi terrível. Humanamente falando, uma coisa terrível, assombrosa, dá medo, algo terrível. Mas ali, a atitude após o pecado, isso muda tudo. Diante de Deus, o arrependimento, o quebrantamento, isso muda tudo. As consequências, uma outra história, mas ali diante de Deus, o Senhor, Ele perdoa, o Senhor tem poder para salvar, Ele tem poder para perdoar. Isso agrada ao Senhor, um coração arrependido. Não importa o tão profundo que foi o pecado, a cruz de Jesus Cristo é maior, a graça de Deus é maior. Mas nós temos aqui diferenças. Davi quebranta o coração, Saul tem o coração endurecido. Toda aquela atitude do rei, após ele receber aquela notícia terrível, deixa os funcionários do palácio confusos. Versículo 21, eles perguntam ali para o rei, mas o que o senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Aquilo destoava, não era a tradição, aquilo onde já se viu fazer dessa maneira. Talvez uma tradição de continuar em luto por vários dias, ou até mesmo de orar por aqueles que haviam partido. Davi não fez isso. Temos meditado já algumas semanas, meus irmãos, sobre os livros de Samuel, e especificamente sobre Davi. E quando eu volto aqui a minha atenção para a história de Davi, eu percebo que ele está além do seu tempo. Ele está além ali do que o senso comum, daquele estilo de vida daquelas pessoas. Olha que interessante, Davi ele compreende a questão de autoridade, ele não se rebela contra Saul, ele não faz guerra contra Saul, ele foge de Saul. Davi é aquele que depende de Deus em suas batalhas. Os salmos ali, a narrativa dos livros de Samuel mostram isso. Davi, ele se lançando em oração para conhecer mais a Deus em meio às suas batalhas. As batalhas não endurecem o coração de Davi, pelo contrário, quebrantam o coração de Davi. E aqui, diante do pecado, Davi demonstra arrependimento. E mesmo no Antigo Testamento,
esse homem compreende a realidade da vida e da morte. Nos versículos 22 e 23, Davi responde: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Diante da morte, Davi, ele entende, em quarto lugar, que Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Deus é soberano, igreja. Diante da morte de seu filho, Davi revela um alto discernimento sobre Deus e sobre os seus desígnios. Ainda no Antigo Testamento, esse homem, ele entende que diante da morte há uma separação. Ele diz: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Diante da morte, Davi nos ensina que não há contato entre vivos e mortos. Há uma separação. O Senhor Jesus também ensina isso nos evangelhos, em Lucas. Lucas 16, 19 e 31. O rico e Lázaro. Você conhece o texto. Versículo 26 nos diz assim, de Lucas capítulo 16. Há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Davi entende isso e ensina isso para a sua geração. Davi, ele sabe que diante da morte, ali não há mais comunicação entre vivos e mortos. Nós vemos uma grande diferença aqui, nessa atitude, entre esses dois reis de Israel, Saul e Davi. Diante da morte, Davi confia em Deus. Davi, ele adora a Deus, ele sabe que o Senhor, ele está diante da vida, ele está diante da morte, ele controla todas as coisas. Saul, de uma maneira diferente e errada, diante da morte de Samuel, em um momento de desespero, Saul quer trazer Samuel de volta. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 28. E isso é pecado. A Bíblia condena aqueles que invocam, aqueles que já morreram. O texto é claro. O texto nos ensina que Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. E diante das más notícias nós devemos confiar em Deus. Davi fez isto. Meus irmãos, Deus é soberano. Mas as nossas escolhas têm profundas consequências. As nossas palavras têm profundas consequências. O pecado nos afasta da presença gloriosa de Deus. O pecado atrai a ira de Deus, causa crise, sofrimento no nosso coração. Precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Davi aprendeu isso de uma maneira muito dura, de uma maneira muito triste. Infelizmente, depois deste episódio, as coisas não melhoram em Israel. Vemos o sofrimento de Davi, o sofrimento de sua família, de todo o povo. Depois desse tempo aqui onde onde Davi, ele se rebela contra Deus, o seu reinado não foi mais o mesmo. Meu irmão e minha irmã, talvez o seu coração esteja em um momento de quebrantamento, um momento de disciplina de Deus aí para você. O que eu queria deixar para você nessa noite é que o Senhor Jesus tem restauração para você e para a sua família. O seu coração que está triste, que está amargurado diante das más notícias, o Senhor revela na sua palavra que Ele pode alegrar o seu coração.
Por meio do seu Santo Espírito, o Senhor pode limpar, o Senhor pode purificar, o Senhor pode converter vidas, suprir as necessidades da sua alma, curar o seu coração. Nós estamos diante de um Deus que se encarnou e veio ao mundo para nos salvar, apesar de nós, apesar da nossa rebelião, apesar das nossas más escolhas, apesar das consequências que colhemos de frutos que nós nos arrependemos de termos plantado. Davi experimentou da graça de Deus em meio às suas batalhas, em meio aos seus pecados, em meio aos seus fracassos pessoais. Porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso e nós não temos nada para oferecer a esse Deus, a não ser clamarmos ali pela sua misericórdia, pelo seu perdão, a não ser adorarmos de todo o nosso coração, vivermos para a sua honra e para a sua glória. E quando nós pecamos, nós temos fiel e justo advogado, Jesus Cristo, que nos livra da ira de Deus. Gostaria de terminar essa mensagem antes de orar, lendo Romanos capítulo 3, versículos 21 e 24, e depois Romanos 10. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 10, versículos 8 a 11. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família. Aceite o Senhor como único Senhor e suficiente Salvador. Ele está no controle de todas as coisas. Ele pode transformar. Ele pode transformar a maldade em bênção. Ele pode transformar o pecado em santidade. Ele pode transformar um coração endurecido em um coração quebrantado. Gostaria que você fechasse os